Muito bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, terça-feira, dia 14 de abril de 2020, e vamos bater um papo hoje sobre dinheiro, sobre o que pode acontecer com o planeta após essa crise. Que, na verdade, eu acredito que seja um tipo de um estopim de algo que era inevitável acontecer no planeta, né? Existe uma teoria muito grande sobre o tal do Nassara Gessara, que tem referências a crises mundiais, né? E como que poderia fazer para se reerguer um país frente a uma crise mundial, etc, etc, etc. Bom, de primeiro momento o que eu estou percebendo é que o que está sendo feito é algo muito parecido com de grandes guerras mundiais para tentar reestruturar o país, para tentar reestruturar a economia de um país, por exemplo. Dentro dessas situações, o que eu percebo, eu posso perceber é o seguinte: o planeta, não só o Brasil, mas o planeta no contexto geral, dá-se para se perceber que o que andou se acontecendo? Todos os países foram estimulados a criarem dívidas. Então, se eu pegar os Estados Unidos, ele tem dívida? Os Estados Unidos têm dívida. O Brasil tem dívida? O Brasil tem dívida. A Argentina tem dívida? A Argentina tem dívida. A China tem dívida? A China tem dívida. A Índia tem dívida? A Índia tem dívida. Inglaterra tem dívida? Tem dívida. A Arábia Saudita e assim por diante. Bom, é capaz de ter algum país tipo arábico assim que não tenha, mas se você pegar todos, é uma grande maioria, mas quando eu falo grande maioria, é uma grande maioria mesmo, é muito, 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 muito país. Bom, vamos lá, vamos entender isso daí. Normalmente essas dívidas, elas comem uma fatia do orçamento, então seria mais ou menos o seguinte: a mesma coisa que eles gostam de estimular os brasileiros a fazerem, que é fazer empréstimo. Você é empresário, você tem que fazer empréstimo, pegue dinheiro do banco, pega. Ok, os governos também fazem a mesma coisa com o dinheiro internacional, certo? O Brasil, alguns vão lembrar, que é um pouquinho mais velho, mas vão lembrar que o Brasil ele tinha pego o dinheiro emprestado do FMI. E o FMI ele veio e começou a exigir como que deveria governar o Brasil. Pois bem, essas exigências do FMI, ele deu um arroxo, ele apertou o Brasil, ele fez crescer um pouquinho menos, só que tem um porém, gente. Ele fazendo isso daí, ele ajudou o Brasil a se arrumar, entre aspas, ficando um pouquinho melhor. Conseguiu arrumar um pouquinho a casa. O nosso ministro da Economia, por mais que eu ache ele muito ruim, mesmo porque ontem o dólar explodiu tudo que nós ganhamos de valorização do real, perdemos tudo ontem com a subida. Subiu 1,8%, deixa eu ver se é 1,8%. 1,8%, voltou para quase 5,20%. O que acontece? Mas tem o lado positivo dele, porque o ministro não é de todo o lado negativo, ele também tem algumas coisas muito positivas. E o lado muito positivo dele, o que mais positivo que possa ter, é de baixar despesas públicas com o funcionalismo público. Certo, eu estou totalmente de acordo. Por quê? Porque nós estamos entrando numa fase onde o governo não pode ser burocrático. Tem que ser tudo sistemático. Tem que ser igual aos bancos modernos. Tudo online. Preciso de um alvará? Não vou até a prefeitura bater papo com alguém. Tudo online. Faço o meu inserto lá, coloco pedidos, tudo online. Tudo do governo tem que ser online. E diminuir essa questão mais assistencial no sentido não daqueles que estão passando fome, mas daqueles aonde, tipo, um exemplo, são gastos que, tenta imaginar o seguinte: você tá pobre, imagine você desempregado, todo lascado, tenta imaginar você, pessoa física, tá? Você esquece o governo. E você está desempregado. Você estando desempregado, você vai comer nos melhores restaurantes? Não, nem sair você vai. O máximo que você pode fazer é comprar um cachorro quente, certo? Se você está desempregado, você vai ficar indo em shows? Não. Por quê? Você está desempregado e não está podendo gastar. Então, o governo tem que pegar essas partes que mesmo que a cultura, que leva a cultura, mas a cultura ela não se perde sem o dinheiro.
você vai continuar fazendo os seus rituais sem o dinheiro, você vai poder fazer o seu carnaval fazendo as suas coisinhas mesmo mais simplesinho, mas vai ter a festinha e tudo mais, e tal. Então, o governo vai ser obrigado a cortar algumas partes que lhe competem, que antes era considerado muito boa, nossa, não pode, que não sei o quê, e vai ter que começar a se restringir a 3 únicos pilares. O governo vai ter que começar a restringir e tentar terceirizar o máximo possível. Educação. Então o governo, em vez de criar escolas públicas, ele vai ter que começar a contratar escolas para absorver os alunos públicos. O governo, ele já faz essa parte de terceirização de hospitais com o SUS, então isso já está na ativa, funcionando. Muitos hospitais particulares atendem o SUS, então isso daqui já está funcionando. E a parte da segurança pública, que também já está sendo muito terceirizado, que é o caso de vigilantes e seguranças que nós temos contratados pela própria sociedade para fortalecer a parte de segurança pública, algo que é competência do governo, mas a sociedade pública já está fazendo. Então, fora dessas áreas, o que eu quero mais do governo? O que mais que eu quero? Para que eu quero outro tipo de secretaria? O que eu vou querer mais além disso daí? Nós temos que ter um lado de finanças que gere todos os impostos que entra e sai. Tudo bem. Vamos lá, pode ser até terceirizado isso daí também. Como todas as empresas terceirizam, eu conheço várias empresas que terceirizam, inclusive multinacionais. Terceiriza toda a parte contábil, por exemplo. Pode ser algo terceirizado, por exemplo. Votos, por exemplo, de vereadores, essas coisas que são mais próximo do povo. Poderia ter aplicativos onde alguns vereadores que são eleitos colocam em pauta quais são as perguntas e a própria sociedade faz a votação, tipo de um Big Brother da vida, e escolhe quem que passa e quem que deixa de passar. É um exemplo, por exemplo. Então, eu acredito que a modernidade vai fazer com que as despesas públicas diminuam. E isso tem que ser correndo para antes de ontem, porque se for para ontem já não dá. E não vai ter tempo para isso, certo? Então é uma tendência, só que nós não vamos ter tempo para tal, porque explodiu a dinamite chamada corona na economia. E essa dinamite corona que explodiu na economia, ela está afetando de forma direta todos os países. Bom, o que aconteceu? Todos os países que já estavam endividados, que já tinham que pegar e tirar uma grande parte da sua receita para ficar pagando tais dos juros, que o pessoal fica reclamando, mas ninguém mandou fazer empréstimo. Você só paga juros se você faz empréstimo. Então não faça empréstimo, meu filho. Vivesse com o que você tem. Por que você quis pegar mais dinheiro? Mais dinheiro? Para quê? Para fazer populismo? Para fazer o quê? Governo bonitinho para os outros e deixar a bomba para os outros pagar? Então o que acontece? Daqui para frente nós vamos ter que ter governos que não vai poder ficar fazendo coisinhas para a sociedade. Ele vai ter que pagar dívida. Alguém vai ter que pagar dívida. E nós vamos ter que começar a ter governos que paguem dívida. E as dívidas não vão conseguir ser pagas em um governo só. Vai precisar de uns 4 governos seguidos para tentar conseguir zerar as dívidas que tem. Entrou essas questões do corona, o que esses governos andaram fazendo? Eles começaram a querer abusar e gastar um pouco mais. Vamos aproveitar aí que agora está liberado que pode fazer contratação sem licitação. Aí você vai vendo as mazelas, como é que a gente vai vendo que deveria ser corrigido e não está sendo corrigido. Ou seja, vai agravar ainda mais a bomba que está. Então, cada vez que alguém faz mais dívida, mais mais TNT tá enfiando dentro do barril para a hora que explodir a pólvora, a hora que tu tá jogando pólvora, para na hora que estourar o barril fazer um estrondo um pouquinho maior. Bom, questão planetária, como que eu vejo, o que eu vejo? Existe uma possibilidade muito grande de 2 vertentes no planeta. Uma é uma moratória planetária, onde todos os países falam assim, eu não vou pagar dívida nenhuma, quem tem dívida comigo vai ficar lá registrado e eu não vou pagar.
E se pagar, não vou pagar juros e vou pagar as parcelas. Tenta imaginar aquela dívida que você tem com o banco, que você fala assim, meu filho, ó, eu tava devendo tanto, se quiser eu pago é tanto. Você quer? Aí o banco fala, me dá aqui que eu quero receber esse pouquinho mesmo, porque esse pouquinho vai. Então você tem essa situação. Essa situação, se não fizer em conjunto o planeta inteiro, os países que fizerem em primeiro vão tomar no nariz. Então, ou seja, os países mais pobres vão ter que fazer primeiro, para os outros poder fazer logo em seguida. Essa é uma opção. E tem uma crise violenta onde ninguém quer investir mais no país. Ou seja, aí diminui a moeda externa e ninguém compra mais nada e aí ferra tudo as coisas. O detalhe é que o Brasil, ele criou dependências internacionais. Então o planeta precisa do alimento fabricado pelo Brasil. O planeta precisa dos minérios fabricados no Brasil, produzidos no Brasil. Então isso nos salva um pouco. Outros países vão se lascar muito mais, principalmente os europeus. Outra situação que pode acontecer. Todos os países entraram em um acordo, tipo as Nações Unidas vêm aqui e falam assim, ó, o negócio é o seguinte, para a gente resolver esse problema do planeta, nós vamos fazer o seguinte, vamos autorizar todo mundo dobrar o PIB produzindo moeda. Então o PIB americano é tantos, dobra ele. O PIB brasileiro é tanto, dobra ele. Então tipo assim, eu tenho o meu dinheiro, eu tenho aqui, eu vou dobrar ele. É como se eu fosse uma mágica, eu tenho 10 reais e vou fazer assim, plim, plim, agora você tem 20. E você com esses 20, você quita as dívidas. E a ordem dita é, quando você dobrou o dinheiro, a primeira coisa que tem que fazer é quitar as dívidas. Aí você pega e quita as dívidas, a tal da fabricar dinheiro. Se o planeta inteiro fabricar o dinheiro nessa situação, todos ficam iguais, então você não tem quedas monetária, um mais para cá, outro para lá. Isso seria o ideal, e eu acho que pode acontecer. Eu estou sentindo que nós estamos caminhando para algo tal como a mágica de Oz, aonde os governos vão fazer plim, 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 fabrica dinheiro, que é mais ou menos o que o Guedes deu, o Guedes, que o Manteiga não foi Manteiga, foi o Meirelles, o que o Meirelles deu na entrevista falando sobre fabricação de dinheiro. Todos os países fabricam dinheiro, mas poderiam todos entrar num senso comum de dobrar o PIB, o último PIB que teve. Então você pega e dobra o último PIB que você teve para fabricar. Então você você cria esse dinheiro novo de nada e usa-se para pagar as dívidas que tem. Aí esse dinheiro volta para pagar as dívidas, essa pessoa vai ficar com esse dinheiro na mão e ela vai querer investir em alguma coisa. Ela não vai querer, e o governo está proibido de pegar e fazer empréstimos novamente. Aí essas pessoas que estavam com o dinheiro aplicado lá, elas vão tentar aplicar onde? Em empresas, vão querer emprestar o dinheiro para as empresas. Aí você vai ter uma economia mundial bombando novamente a todos os cantos do planeta e você vai ver de muitas pessoas com muito dinheiro no planeta voltando a ficar feliz da vida, porque do nada criou-se dinheiro. E a alegria das pessoas é o tal do criar dinheiro de fato. E fica-se responsável os países que vá se recolhendo, um exemplo, 5% do PIB vá se recolhendo e retirando esse dinheiro todo ano, 5% do PIB. Aí se pode mensurar que, vamos lá, 5 vezes 10, 2 vezes 5, então em 2 anos, 5% do PIB, então vamos lá, um ano vai dar 60% do PIB, então a gente menos de 2 anos, a gente 1 ano e 8 meses fazendo, não, apesar que por mês não dá, então teria que ser por ano, né, 5% do PIB ao ano. 5% do PIB ao ano, nós estamos falando de mais ou menos uns 17 anos, a gente voltar a ter o mesmo dinheiro que nós tínhamos antes. Eu acho que uns 10 anos fazendo isso daí, recolhendo dinheiro do planeta de novo, aos pouquinhos, eu acho que já é suficiente, porque todos os países vão criando dinheiro, ou então deixa assim mesmo e fala, deixa assim mesmo e vamos que vamos, e bola pra frente e vambora.
Então essa é uma possibilidade que eu acho que é muito provável de acontecer. Eu só não sei quem que vai ser o líder capaz de falar uma coisa dessa para se cumprir o tal da profecia do anticristo, certo? Esse eu acho que vai ser a medida que o anticristo estava planejando para salvar o planeta depois de uma grande crise, de uma grande guerra. Eu acho que vai ser essa a solução, hein? Eu acho, hein? Eu tô cantando aqui, hein? Depois, se acontecer, vocês vão falar assim, rapaz do céu, hein? Pois é, eu acho que é isso daí. Tirando isso daí, gente, se não fizer alguma coisa nesse sentido, ou de moratória, ou de criar o dinheiro, nós vamos entrar numa situação onde os funcionários públicos não vão ter mais dinheiro, eles não tendo dinheiro, eles não vão trabalhar, e eles não indo trabalhar, nós não teremos como construir, por exemplo, porque eu não vou conseguir alvará, não vou conseguir abrir uma empresa porque eu não vou ter alvará, eu não vou conseguir fazer um monte de coisa porque eu dependo da burocracia do governo. Então, é um negócio, é louco, é bem estranho, é bem bizarro. E eu acredito que antes de acontecer todas essas coisas internacionais, vai ter que ter um corte geral do governo público. E já estava vendo a cena meio que andando, e mesmo que sendo aprovado. Eu vi lá na Câmara dos Deputados Federal que eles estavam querendo diminuir, abaixar em mais ou menos, parece que era um negócio, cada vez eles vão mudar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, mas eles estavam querendo algo em torno de 30% de redução do salário de todo mundo que ganhasse acima de tantos mil, 10 mil, não sei o que lá, algumas coisas desse gênero. É prudente e deve acontecer. Mesmo porque a sociedade está sendo sacrificada por todos, os prefeitos estão vindo e falando assim, tá tudo fechado, ninguém pode abrir, então você é empresário, você não pode ter. Aí automaticamente a prefeitura fica sem receber, mas mantém o mesmo valorzinho para pagar para todos os funcionários. É duro, hein? É duro, hein? É duro, hein? No caso da minha cidade, por exemplo, que usou todo o dinheiro dos aposentados para fazer coisa aí, pegando como se fosse empréstimo e torrando tudo, pior ainda, porque os aposentados da minha cidade, por exemplo, ele depende do dinheiro da prefeitura sendo repassado para a associação dos aposentados que faz os pagamentos, que processa os pagamentos e faz os pagamentos, ou seja, quem que foi que pegou e falou, vamos emprestar o dinheiro para a prefeitura? Não devia, né? Devia ter emprestado, devia ter aplicado como todos os fundos de aposentadoria em fundos de ações. Mas você fala assim, mas professor, os fundos de ações não derreteu agora, caiu 50%? Tudo bem. Só que esses fundos de ações, eles não vivem de rentabilidade de valor da ação. Eles vivem de valor de participação dos lucros. É conforme a participação dos lucros que ele ganha ou deixa de ganhar. Tem alguns que aplicam em fundos. Esses fundos compram e vendem. Sim, de fato. Porque os fundos precisam ficar comprando e vendendo para efetivar a lucratividade, porque senão não consegue reverter em dinheiro para poder pagar as pessoas que têm que pagar. Então por isso que as bolsas de valores ficam compra, vende, compra, vende, compra, vende, justamente porque você tem essa situação onde você tem aqueles que precisa receber e você tem as aplicações. Então todo mês você tem que vender alguma parte das ações para você poder receber. E se você só fica tirando, daqui a pouco você não tem mais ações e tal lá. Então eles ficam comprando e vendendo. Por isso que a Bolsa de Valores tem esse mundo de volume de compra e venda. Se fosse igual nós, pessoas físicas, meros mortais, a gente comprava, largava lá, falava, deixa aí. Como se fosse um terreno. Comprei um terreno, larga lá. É um terreno que eu comprei, deixa lá. Então se você tem vontade de investir, em vez de comprar um terreno, comprar uma casa e largar lá, você pega e compra uma ação e larga lá. Você fica vivendo do aluguel, que é a participação dos lucros, que chama, e você deixa lá, ela vai valorizando sozinha. Mas caiu, tudo bem, mas a longo prazo ela vai voltar. Daqui 1 ano, 2 anos, você pode ter certeza que as ações voltam tudo no valor que era. E assim vai. E a diferença é que você tem mais liquidez, né? Se eu quero vender amanhã, eu vou lá e vendo. Então esse é o lado bom das bolsas de valores nesse sentido. Então, gente,
essa questão, essa dúvida que muitas pessoas estão me perguntando no canal, eu estou respondendo aí. O que pode se fazer, o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que vai ter uma fabricação de moedas a nível global. Os americanos estão fabricando moeda lá. O detalhe é que a moeda deles não abaixa de nenhum. Eles fabricam e não abaixa. Nós fabrica e toma no nariz. Oh, meu Deus do céu. Gente, jamais a verdade absoluta. Que Deus os abençoe. Que a nossa economia possa fluir e crescer novamente. Namastê.